respeito da doutrina espírita, né? E esse tema está enraizado com todo o manancial de graças, de luz que emana do Espiritismo. O Espiritismo é uma fonte de bênçãos, né? Porque através dele nós encontramos a consolação necessária para os nossos reveses, para os nossos momentos de tensão, para os nossos momentos de dificuldade. Então é por isso que a gente sempre procura a Casa Espírita, que é um pronto-socorro, onde a gente reabastece as energias para testemunharmos nossa fé no nosso cotidiano, a começar pelo nosso lar, depois estendendo isso ao nosso ambiente de trabalho, a todos os outros ambientes nos quais nós desenvolvemos as nossas abençoadas encarnações. E nesse sentido, existe um problema de sintonia muito sério, que está intimamente ligado, né, à nossa condição de médiuns. Somos todos médiuns. E a sintonia com a qual a gente executa, né, a nossa identificação com o plano espiritual superior é muito importante, porque não há possibilidade de sermos médiuns, bons espíritas e cristãos, se as nossas sintonias espirituais estão desajustadas. Eu, antes de me tornar professor, eu trabalhei muitos anos em rádio jornalismo, e 13 anos trabalhando em rádio. E para quem tem um pouquinho mais de 21 anos, né, no meu caso, entendeu? A gente se lembra daquela saudosa época que tinha um botão no rádio chamado dial, né? Que a gente ficava lá mexendo naquele botão até achar a emissora que a gente queria sintonizar. E nos rádios mais avançados existiam as faixas com as quais a gente conseguia sintonizar emissoras até do outro lado do planeta. E uma época saudosa do rádio, quando o rádio tinha todo um charme, uma elegância, né? E ainda tem, né? Porque foi para a internet e ficou até mais fácil ouvir as emissoras de rádio hoje. Mas o que eu tiro dessa lição de ter trabalhado em emissoras de rádio? Que a gente precisa sintonizar com a emissora certa. A gente pode sintonizar com emissoras que transmitem coisas ruins, mas também podemos sintonizar com emissoras que transmitem coisas boas. O nosso ser espiritual tem um dial, tem um botão de sintonia, que é o nosso sentimento, passa pelas antenas do nosso pensamento, chega até as antenas da nossa fala e finalmente desemboca nas nossas atitudes concretas. Então, quando falamos de reforma íntima, falamos evidentemente de uma reforma que passa pela purificação dos nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações. E essa purificação ela se faz através da praxis efetiva da caridade. A caridade, segundo a doutrina espírita, né, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, no 15º capítulo, está escrito lá, para ninguém ter dúvidas, que fora da caridade não há salvação. Mas para praticarmos a caridade, precisamos entender bem que ela não se limita a fazer apenas uma boa cesta básica, a deixar alguns remédios, algumas roupas. Essa é a caridade material. E talvez para quem tem alguma condição financeira mínima, não seja tão difícil fazer isso, né? O problema é a caridade moral, essa é a mais difícil. E a caridade moral, ela se expressa com perfeição no perdão. Um dia me perguntaram, professor, me dê uma palavra que sintetiza a doutrina espírita, uma só. Eu falei, perdão. O que é a reencarnação, se não for perdão? É o perdão constante de Deus. Ok, você errou, eu estou te dando uma nova chance. Vá lá e refaça. Não é mesmo? E sempre dá. Eu li a doutrina espírita toda várias vezes. Nunca encontrei lá se existe um número limite de reencarnações. Está escrito em algum lugar? Se eu estudei errado, me corrijam. Eu nunca li. Nem vi nenhum livro espírita sério dizer, olha, você só tem direito a tantas reencarnações. Passou disso, não vou te dar mais chance. Não é? Não existe, porque o perdão de Deus, ele é infinito. Sempre nos dando oportunidade. E derrubando muitos mitos que foram construídos ao longo da história, com os quais nossas mentes, corações foram sendo duramente castigados. Por exemplo, o famoso mito do fogo eterno do inferno. Eu sou um pai, se eu tiver 10 filhos, e um dos meus filhos estiver mal, eu sou um pai feliz? Posso ter 9 filhos bem-sucedidos, mas se o 10º filho que eu tenho estiver passando mal, eu não sou um pai feliz. A mesma coisa uma mãe. Ela pode ter 9 filhos perfeitos. Se dos 10 que ela tem, um estiver em situação difícil,
essa mãe não é feliz. Não é verdade? E se nós que somos seres imperfeitos agimos assim, imagine nosso Pai que está lá no céu. As penas eternas cairão por terra. Não existe fogo no inferno, graças a Deus que não. Não existe também penas eternas. Não é verdade? Deus nos permite passar por situações difíceis para que nós tiremos delas grandes aprendizados. E há momentos em que as feridas da carne, nos diz Emmanuel, nos convidam a purificarmos o nosso espírito. E essas feridas da carne muitas vezes se manifestam para que manifeste também em nós a paciência, a humildade, a capacidade de se resignar diante das duras provas com as quais nós somos muitas vezes defrontados em nossas existências. E que nós pedimos nos nossos planejamentos reencarnatórios. É algo fantástico como a misericórdia de Deus é infinita. Ela é sempre infinitamente maior do que a nossa maldade. No planejamento reencarnatório, quando tomamos contato com todos os crimes que cometemos, os erros que cometemos, a gente se arrepende profundamente e chora e pede a Deus, me deixa passar por essas provas. E Deus olha, medita através dos seus mensageiros de Deus e fala, meu filho, essas provas que você está pedindo, você não vai aguentar. Eu vou permitir que você passe só por 5% das provas que você está me pedindo. Sabiam disso? O percentual é esse. 5% do que nós desejamos passar é só isso que Deus deixa. Porque Ele sabe que a gente não suporta. De onde vem o sábio ditado popular, sábio jargão que os nossos avós e antepassados muitas vezes ilustravam em momentos difíceis da vida. Deus não dá o frio maior que o cobertor. A prova que você tem que enfrentar é sempre proporcional ao tamanho da sua força. Ele não permite que seja maior. E aí a gente pergunta, mas por que tantas vezes eu passo por dificuldades? Porque a minha sintonia está ruim. Eu estou sintonizando mais com o mal do que com o bem. E no Espiritismo é o contrário do que acontece na física. Na física nós aprendemos o quê? Que os iguais, os opostos se atraem. No Espiritismo o que nós aprendemos? Que os iguais se atraem. Eu atraio para mim exatamente espíritos semelhantes ao meu eu interior. Então, se no meu coração eu tenho sentimentos de raiva, ódio, vingança, ira, inconformismo, se na minha mente se passa sempre pensamentos ruins, que tipo de espíritos eu estou atraindo para a minha vida? Eu aí lamento dizer para você, se você pensa coisa muito ruim, se você alimenta sentimentos negativos, não tem tratamento espírita que resolva. Você pode vir todo dia no centro, você pode tomar água fluidificada, você pode tomar passe e assistir palestra, se você não melhorar o seu coração, o seu pensamento, as suas palavras e as suas ações, nada disso adianta. Sai um obsessor e entra outro. Né? A gente sai da casa espírita muitas vezes em estado de graça, com o coração repleto de amor. Puxa, hoje foi tão bom o centro, me senti tão bem lá. E olha, de repente, saio na rua, alguém me fecha, já me volta aquele espírito de italiano descendente, eu abro o vidro do carro e já elogio a progenitora do indivíduo. Né? Geralmente, coitada, geralmente é a mãe, né? Nunca é o pai. Entendeu? Então, acabou o tratamento espírita. Você já fez coisa errada, já pensou mal do irmão, às vezes o irmão estava distraído, às vezes é um irmão que estava com muito mais pressa que você, ponto, você já perdeu o estribeiro. Não pode. Aí tem gente que volta para o centro para tomar um copinho de água fluidificada. O rapaz traz um galão e alimenta uma piscina em casa para tomar banho de água fluidificada para ver se resolve. Não resolve. Uma gotinha dela é suficiente, não é? Para a gente ir se alimentando. Mas todo tratamento espírita exige mudança de sintonia. Tem que pegar o daio espiritual e sintonizar com coisas boas. Perguntaram para Chico Xavier, você já perdoou alguém, Chico? Ele disse, nunca. Como, Chico? Você é um homem bom, claro que você perdoa. Não, eu nunca perdoei ninguém porque eu nunca me senti ofendido por ninguém. Jesus, que espírito que é esse? Né? E ele foi ofendido várias vezes, mas ele não se sentiu ofendido. A ofensa termina quando você não se sente ofendido.
Quando você entende que aquele irmão está passando um momento difícil. Quando você entende que aquele irmão às vezes é muito ignorante, mais do que você mesmo, e está passando por necessidade, aí a gente começa a entender o significado do perdão. Com que emissora de rádio espiritual eu estou sintonizando o meu rádio? Com a luz ou com as trevas? E aí o indivíduo chega, irmão, eu estou obsediado, eu tenho um obsessor. Eu falo, então você é santo, deixa eu ficar perto de você, você só tem um. Um só. Eu quando saio de casa falo, pessoal, vamos embora. Né? Aí eu entendo, por que você reencarnou como professor no Brasil? Reencarnar como professor no Brasil é um péssimo sinal. No mínimo você vendeu ingresso para a Santa Ceia. Só cabiam 12, você vendeu mais de 100, arrumou 88, 100 obsessores para você. Então aí volta no Brasil como professor da rede municipal de ensino particular para pagar, para acertar as contas. Então quer dizer, precisa fazer regressão para saber o que a gente foi no passado? Não, não precisa. Só você raciocinar que tipo de prova você está enfrentando, você já imagina quem foi. Não é? Então não precisa fazer regressão. Eu fui convidado logo que entrei na doutrina espírita, vamos fazer uma regressão de jeito nenhum. Deixa quieto. Não quero me lembrar. Se Deus já me deu o dom do esquecimento, deixa para lá. Eu vou cuidar daqui para frente, até porque águas passadas não movem moinho, não é? A gente aprende isso. Então precisa melhorar a sintonia espiritual. A gente não acredita no bem. Se chegasse agora aqui uma pessoa, um cientista altamente especializado, e fala, pessoal, acabei de descobrir a cura para todos os tipos de cânceres. A gente já, será? Esse cara é um charlatão. Mas se chegasse outro aqui e falasse, pessoal, acabou de cair 20 mísseis nucleares em Nova York. É mesmo? Me conta essa história direito. A gente acredita mais no mal do que no bem. A gente não tem fé. A gente está tão acostumado a sofrer que acha que qualquer notícia boa que possa vir é impossível. Resultado, eu atraio para perto de mim exatamente espíritos que são pessimistas, sofredores, alienados. Como é que o senhor escolhe um amigo quando o senhor quer fazer amizade? Pessoas que têm afinidade com o senhor, não é mesmo? E no plano espiritual, como é que eu escolho os espíritos que me acompanham? Examina o teu coração. Examina os teus pensamentos. Examina as tuas palavras. Examina as tuas atitudes. Porque tudo isso são grandes forças de atração com a espiritualidade superior. Eu escolho os meus amigos espirituais pelo tipo de conduta que eu tenho. Isso determina as minhas companhias. O que eu acredito, o que eu penso, o que eu falo, a maneira como eu ajo, tudo isso determina as amizades espirituais que eu estou fazendo. Então é muito importante entendermos isso. Nós somos uma antena que atrai exatamente aquilo que a gente tem no nosso interior. E aí vem Jesus e nos dá uma lição muito sábia. De onde Emmanuel tirou um dos textos mais lindos que eu já conheci dos seus livros abençoados. Chama-se Examina o teu desejo. Porque dependendo do que você deseja e tem no coração, eu posso te dizer que tipo de espírito te acompanha. Quais são os espíritos que te fazem companhia? Porque você vai atrair exatamente aqueles que são favoráveis aos teus desejos mais íntimos. Aí Jesus, indo se alimentar em casa de fariseus, os fariseus, eles tinham o costume, né? Os judeus, de fazerem uma espécie de um gesto simbólico, não era uma asepsia das mãos, né? Não era um lavar as mãos para tirar bactérias, não era isso. Era um gesto simbólico. Eles deixavam uma jarrinha com uma bacia no cantinho da sala, no local da refeição, e ali, antes de tomar a refeição, eles jogavam um pouco de água nas mãos e secavam as mãos, simbolizando uma limpeza mais profunda, espiritual, que eles deviam fazer sempre antes de tomar as refeições. E os discípulos de Jesus, que também eram judeus, não observavam esse preceito, porque era um preceito muito mais cultivado entre as elites do farisaísmo judaico, e os fariseus começaram a criticar, mas teus discípulos não cumprem o preceito de lavar as mãos? Aí Jesus, e vocês também não cumprem a lei de Deus por causa da vossa tradição.
Porque a lei de Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Moisés trouxe no decálogo isso. E a tradição de vocês anula o mandamento de Deus. Por quê? O que Jesus quis dizer com isso? Porque na tradição judaica, quem deixasse de assistir o pai e a mãe na velhice, assistir economicamente, quem deixasse de assistir o pai e a mãe na velhice, e entregasse o dinheiro que deveria dar à assistência dos pais ao templo, estava desobrigado de assistir o pai e a mãe na velhice. Olha que tradição tem isso. E aí, vejam que Jesus toca o dedo na ferida. E vocês que acabam, por causa da vossa tradição nefasta, com o quarto mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe. E aí bem profetizou de vós Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mais para frente, explicando aos discípulos, Pedro toma a palavra e perguntando, explica-nos, né, o que o Senhor quis dizer naquele momento. Ele falou, até vocês estão sem entendimento, vocês que me seguem mais de perto, não entenderam que aquilo que a gente, não é o que entra pelo homem que o mancha, mas sim o que procede dele, porque tudo aquilo que entra pela boca vai ao estômago e depois à fossa, mas aquilo que procede da boca do homem, do coração do homem, isso sim o pode manchar. E aí Jesus aprofunda o discurso, diz assim, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. E o que ele quis dizer com isso? Que todas as falsas doutrinas, que todos os falsos costumes, preceitos de homem, vão ser extintos com o tempo, porque só a palavra de Deus vai permanecer. Mas para frente ela aprofunda dizendo, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então a questão da mediunidade também é isso, porque eu vou estar sendo um médium melhor à medida que eu percebo as energias e as reoriento para o bem. Mediunidade é uma porta aberta. Se eu estudo e me preparo, entra por aquela porta só quem eu quero. Se eu não estudo e não me preparo, entra qualquer um. E aí a gente encontra no exercício da mediunidade o resgate das nossas dívidas espirituais pelo amor. A gente quer pagar a dívida como? Pelo amor ou pela dor? Pelo amor. Pelo amor. Então muitas vezes nós espíritas proferimos algo que fere muito a lei de Deus. Aquele indivíduo causou a cegueira de um irmão em vidas passadas. Ah, mas nessa vida ele vai vir cego para pagar. Será que é assim? Ele pode reencarnar como um brilhante oftalmologista e devolver a visão para milhares de pessoas. Ele cegou um, mas pode curar 1000. Isso é possível. Olha o exemplo de Paulo apóstolo, que se santificou na própria encarnação, quando ele já tinha matado muitos judeus, perseguido. E Jesus, percebendo que ele matava mais por ignorância do que por maldade, no caminho para Damasco, em contato mediúnico, fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a percepção, a mediunidade de Paulo aflora, quando ele fala, ele nem questiona, Senhor, o que queres que eu faça? Não perguntou quem era. Imediatamente ele percebeu que era um espírito de elevadíssima condição, que era um mestre, e entregou a vida dele toda. Assim somos nós. Vivemos muitas vezes na cegueira, mas em um dado momento da vida, a gente cai do cavalo. A gente toma aquele tombo. A nossa mediunidade começa a nos indicar que nós estamos em caminho errado. E aí vem a intervenção divina, nos oportunizando uma chance de fazer o resgate pelo amor. Temos que trabalhar na nossa mediunidade. Ah, mas eu sou o famoso médium pedra. Não escuto, não vejo, não sinto nada. Entro no centro espírita, nossa, não percebo nada. Eu falei, amém, vai trabalhar como doutrinador, vai trabalhar nas outras funções do centro. Muitas vezes a gente acha que para ser espírita tem que ter mediunidade aflorada. Tem não. Você pode ser um médium pedra, não ter a mediunidade aflorada coisa nenhuma, e pode ser um excelente espírita. Como? Praticando caridade. Chico Xavier um dia disse, eu fico muito triste, porque todas as pessoas que me procuram, quase todas, vêm aqui e falam, Chico, o que eu preciso fazer para desenvolver a minha mediunidade? Mas ninguém vem me perguntar, Chico, o que eu preciso fazer para desenvolver a minha bondade? Olha a diferença. A mediunidade não é só estabelecer a comunicação
entre os desencarnados e os encarnados? De jeito nenhum. A mediunidade se exterioriza através de atitudes concretas em prol do irmão necessitado. Isso também é mediunidade. Ou pelo menos é um caminho para fazer você desenvolver a sua mediunidade. No tempo em que Kardec fez a codificação, precisávamos dos efeitos físicos para o homem acreditar que existiam espíritos. Precisou um grande cientista inglês, William Crookes, provar com os equipamentos científicos que tinha que os espíritos podiam se materializar. Ninguém acreditava. Imagina um professor universitário da Inglaterra fazer experimentos físicos, químicos, mostrando que os espíritos poderiam se materializar com os equipamentos daquela época. 150 anos. Não é algo fantástico? Naquela época precisávamos. Hoje a mediunidade que mais está se desenvolvendo não é de efeitos físicos, mas é intuitiva. E a intuição todos nós temos. A gente percebe, meu Deus, se eu tivesse seguido a minha intuição, não tinha dado errado. O que é isso? Isso é mediunidade. Tem gente que pensa que mediunidade é assim: irmão Pedro, boa noite, eu sou um espírito, quero me comunicar com o senhor dá passagem para mim? Não funciona desse jeito. Não é assim. É mais sutil. É sutil. A gente acha que o espírito vai aparecer materializado na nossa frente, vai nos cumprimentar e dizer: eu quero me comunicar por você. Não funciona desse jeito. Lamento. A gente tem que ter uma coisa chamada sutileza, sensibilidade. Presta atenção e você vai ver como os espíritos falam com você o tempo todo. Uma das coisas que mais me fez acreditar na doutrina espírita foi quando eu era jovem naquela época, isso faz tempo, né? Entendeu? Naquela época, eu de repente tive um sonho. E no dia seguinte eu acordei e aquele sonho aconteceu exatamente como eu sonhei, do mesmo jeito que eu sonhei, com as mesmas pessoas que eu conhecia e convivia. Eu não era espírita na época, eu era católico. Eu achei que eu precisava procurar um psiquiatra, porque eu estava enlouquecendo. Não é possível. Estou começando a ver coisas, eu acho que eu não estou bem da cabeça. Isso acontece muito, infelizmente. Muitas vezes que a gente vai promover um tratamento psiquiátrico para uma pessoa, às vezes não é uma doença. Às vezes é mediunidade mal cuidada, mediunidade mal desenvolvida, mediunidade mal orientada. Quando eu comecei a perceber que aquilo não era um problema, mas era algum chamado de Deus para mim, eu comecei a estudar a doutrina espírita. E só lá que eu fui encontrar respostas para as minhas dúvidas mais cruéis. Se não há reencarnação, como é que eu explico que uma criança que não fez mal para ninguém nasce com problemas mentais ou com câncer? Que Deus é esse? Que aquele espírito que encarnou pela primeira vez já vem todo doente, todo cheio de problemas? Cadê a justiça divina? Se não existe reencarnação, então não há justiça. A reencarnação é a prova mais contundente da justiça divina. Não há outra maior. E é também a prova mais contundente do infinito amor de Deus, que não quer que o pecador morra, mas que ele se converta e viva, nos diz as Sagradas Escrituras. Eu dou um curso no Centro Espírita que me acolheu, que era o único centro espírita que tinha curso de sábado à noite. Eu trabalhava tanto que eu só tinha tempo para ser espírita sábado à noite. Nem de domingo eu conseguia. E lá no centro que eu trabalho, tem curso de sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite, abre todo dia. E está sempre cheio, porque é um centro grande, dá vazão a muitas pessoas, foi construído com muito suor. A gente edificava o centro de dia. De noite, começamos a levantar as paredes, alguém ia lá e destruía tudo. Olha o que a gente passou. A gente passou por uma turba de incompreensão terrível. A gente sofreu perseguição. Não queria que abrisse o centro. Olha só. Recentemente não destruíram o túmulo de Chico Xavier? Não foram lá e vandalizaram o túmulo dele? Olhem que tempo que nós vivemos. E aí eu comecei a perceber, nossa,
A doutrina foi abrindo para mim, aquilo foi me emocionando. E aí eu falei, não, eu vou estudar a sério. 5 anos de curso. Lembrei da paciência do Divaldo. A do Chico me encanta, mas a do Divaldo é maior. Joana de Ângeles. Joana, Divaldo perguntando para ele, que livro devo ler para me tornar um melhor espírito? O livro dos Espíritos eu já li, leia de novo. Segunda vez, Joana, acabei de ler de novo, leia mais uma vez. Na 5ª vez ele falou, Joana, já li 5 vezes fora as outras que eu já tinha lido. Agora você começa a estudar o livro dos Espíritos, que agora você já leu. Começa a estudar. Que 1019 perguntas, se você for estudar direito, é livro para toda a vida. Aí tem mais 500 que Chico escreveu, 250 que Divaldo escreveu. Não é fácil ser espírita. Ser espírita exige muito estudo, mas a síntese da doutrina é muito simples. Ela nos convida à coerência. Essa coerência entre sintonia, pensamentos, sentimentos, palavras e ações, com a vida prática. Nós somos chamados a ser coerentes. Por que coerência? Vamos raciocinar em cima de uma frase de Jesus que é fantástica. Um pensamento que diz: sede perfeitos como meu Pai Celeste é perfeito. O que é a perfeição? A gente pode, num planeta de provas e expiações, que está transitando para um mundo de regeneração. A gente vem para cá porque é bonzinho. Quem está encarnado na Terra, né? Nesse planetinha, olha só, presta atenção. Está encarnado aqui, humildade, meu amigo. É porque você fez alguma coisa muito séria para estar aqui. Então, né? Se você fosse tão bom quanto você acha que é, você estava encarnado em Júpiter, onde estão Mozart, outros grandes figuras, personalidades humanas, né? Cervantes. Diz que Cervantes e Mozart são vizinhos em Júpiter. Olha que coisa linda que a revista Espírita nos revela. Já leram isso na revista Espírita? Está lá. Mozart mora em Júpiter, que é um planeta para seres muito mais evoluídos que nós. Não, mas nós encarnamos aqui na Terra. Eu fiquei morrendo de inveja quando eu li um artigo espírita que diz que nesses mundos mais avançados, a gente se transporta com a velocidade do pensamento. Você imagina o local e já está lá. Eu falei, nossa, como eu admiro esses caras. Eu vou ficar bem bonzinho para nunca mais ter que enfrentar 23 de maio, né? A marginal do Rio de Janeiro, entendeu? Eu quero ficar bonzinho. Só de pensar que eu não preciso mais de carro, PVA, né? Essas coisas, seguro. A gente pode transitar pela velocidade do pensamento. Olha que bênção. Como eu admiro essas pessoas, esses seres iluminados, né? A gente já se livra disso. É uma grande vantagem, né? Principalmente quem dirige o dia inteiro trabalhando como eu. A gente sente uma vontade tão grande de chegar nos locais sem passar pelo trânsito, mas ainda não temos merecimento. Temos que trabalhar muito para isso. E aí a gente fica imaginando essa reforma íntima, essa limpeza espiritual, essa mediunidade vivida. Outra coisa que eu escuto em centro espírita me deixa assustado. Puxa, eu vou para a mesa de trabalho mediúnico, só me aparece espírito curva de rio. Só enrosco. Meu filho, vem cada um para mim. Que Deus me livre. Eu queria tanto da comunicação de um espírito de luz, né? Aí a gente fala assim, pois é, né? E Raul Teixeira, uma das suas mais lindas palestras, fala assim: agradeça, se os espíritos endividados te procuram, é porque você é um bom médium e um bom médico, porque médium também é médico. Você foi convidado a socorrer. Lembre-se do que Jesus disse: o médico veio para os enfermos. E você sabe o que você está pedindo quando você pede que um espírito de luz se comunique com você? Ele vai fazer você trabalhar muito. Chico Xavier começou a ter contato com Emmanuel. Ele escreveu mais de 1000 páginas. Aí Emmanuel olhou para ele com a maior frieza: joga tudo fora, Chico, isso aí era treino. Olha, eu juro que eu ia respeitar, mas quando eu estivesse com ele lá no plano espiritual, eu ia ter uma conversa com ele, mais tete a tete. Ô, meu amigo, assim não, né? Mais de 1000 páginas, eu gastei a minha mão ali, joga tudo fora, é treino. Mas eles vão inverter, né? Agora é a chance do Chico, né? Dar uma lição. Mas, enfim, a gente vê que mediunidade não é fácil, porque ela exige renúncia. Se você tiver um espírito da envergadura do Emmanuel, da Joana de Ângeles, se comunicando com você, você vai ter que deixar muita coisa de lado para atender a vida deles. Divaldo certa vez falou: puxa, Joana, eu queria tanto constituir uma família, ser pai, ter uma esposa. Ela olhou para ele e falou: nessa encarnação, isso não está previsto. Concentre-se no seu trabalho. Olha lá o que você está pedindo.
Presta atenção. Quer dar comunicação espírito de luz? Aguenta. Pensa que é fácil? E ainda mais espírito de luz que se manifesta do sexo feminino. A mentora feminina é mais rigorosa. O mentor masculino ele é menos rigoroso. Onde se justifica que as mulheres estão dominando o mundo. É claro que estão mesmo. Em casa eu já aprendi uma coisa. Quem manda na minha casa sou eu. Eu mando flores, ingresso para o teatro, joias. Não adianta, quem manda sou eu. Vai tirar isso de mim? Sim, querida, tudo que você quiser, meu amor, já estou indo fazer. Essa é a palavra que eu mais gosto, porque eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, a gente vai aprendendo a conviver, né? A viver com... E a gente precisa entender que os avanços são grandes. E Jesus também quis fazer a sua encarnação por intermédio de uma mulher abençoada. Abençoada que foi Maria, que hoje é diretora do hospital espiritual Maria de Nazaré, que fica no plano espiritual, atendendo especialmente aqueles que cometem suicídio. A mãe de Jesus foi de uma dignidade incrível. Por quê? Uma menina de 13 anos de idade, quando ela se casou, e casou grávida. Sabe o que significava isso, casar grávida? Na idade que Maria viveu? O judaísmo, como ela era descendente da tribo dos levitas, uma das 12 tribos de Israel, não mandava apedrejar a mulher que engravidasse antes de casar, mandava queimar viva. O noivo podia rejeitar, mesmo sendo dele o filho, e não casar. O que você ia dizer para os seus pais, para os seus parentes, que você estava grávida? Ela aguentou tudo isso aos 13 anos. E deu à luz aquele que seria o principal representante de Deus no nosso planeta. O livro A Caminho da Luz, já leram? Quem leu A Caminho da Luz? De Emmanuel Chico Xavier? Precisa ler, viu, gente? Precisa ler. Está escrito lá bem claro. Quando os espíritos de maior envergadura, os espíritos de luz, se reuniram com Deus na preparação da criação do sistema cosmogônico que nós conhecemos, o sistema solar, o Sol, as estrelas, os planetas, Jesus já era Jesus. Ele foi o chefe da equipe que comandou a criação do planeta. Agora a gente entende porque que quando o mar estava revolto e os discípulos apavorados, Jesus estava no cantinho do barco dormindo. Maior tempestade lá fora, ele tirando uma soneca. Aí os discípulos acordam ele e dá uma bronca. Vocês não têm fé nenhuma, não? Ô pessoal que não tem fé. Aí olha e ordena as forças da natureza para que elas se acalmem. Aí os discípulos ficaram olhando, mas quem é esse? Que até as forças da natureza o obedecem. Emmanuel esclareceu para nós. Um dos criadores do planeta. Jesus é o mais antigo espírito de que nós temos notícia. Mais antigo do que o sol e as estrelas que a gente vê. De onde teria vindo Jesus? Que espírito é esse que norteou toda a nossa conduta e que é a base da doutrina espírita e de muitas outras doutrinas que nós conhecemos? No 15º capítulo do livro A Gênese de Allan Kardec, tem uma resposta que me emociona. Perguntaram, mas como definir o espírito de Jesus? E Kardec diz assim: longe de mim ter a pretensão de definir esse espírito tão elevado como o de Jesus, mas um espírito cujo nome não foi revelado para ele me confidenciou que Jesus é médium de Deus. Significa que ele não recebe comunicação de nenhum outro espírito superior a ele, que o que ele ouve direto da boca do Criador. Ele transmite para nós com fidelidade, em palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes, a vontade de Deus. E ele cumpriu até as últimas consequências. Mesmo a crucificação, quando na véspera ele sua sangue, e diz assim: se for possível, afasta esse cálice, mas não que se cumpra a minha vontade, e sim a sua sangue. Até nisso ele foi fiel. E é por isso que é o mais elevado espírito que nós conhecemos. Que no prólogo do Evangelho de João, não é, meu irmão? Ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele, e nada foi feito sem ele.
E no 14º versículo do capítulo 1 de São João, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava falando da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi preparada durante 1000 anos, para que ele rebaixasse o padrão vibratório dele e coubesse num corpo de carne como o nosso. Ele se rebaixou, porque ele não cabia num corpo de carne. Demorou 10 séculos para ele baixar o padrão vibratório dele e conseguir entrar com o espírito elevado que ele tinha em um corpo de carne. E de vez em quando ele manifestava isso. Ó raça perversa, geração incrédula, até quando eu tenho que ficar entre vós? Porque é difícil para esse espírito. Querem entender essa comparação? Vamos supor que você calce 42 e tente colocar o seu pé no sapato 32. A dor, o aperto, é horrível. É a mesma coisa pedir para um espírito, até muito mais complicado, tão elevado, caber num corpo de carne. Carbono e água como o nosso. Então aí a gente começa a entender o que a mediunidade nos faz. Ela vai nos tornando aptos a entendimento dessa missão maior que nós temos, da vivência da caridade. Tem muita gente que se diz espírita, mas não perdoa. E quando reza o Pai Nosso, assina a sua sentença de condenação. Pai, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Você perdoa os seus devedores? Então o que você está pedindo para Deus? Ele não te perdoa. Se nós tivéssemos naquele telão ali do fundo, uma tela enorme ali, onde passasse as nossas reencarnações passadas, meu Deus, a gente sairia correndo. Já pensou? Emmanuel pergunta para Chico o que é um criminoso. Ele responde: todos nós, quando nos recordamos das nossas encarnações passadas. Era melhor ser surdo do que ter ouvido isso. Então, o que nós já fizemos? Aí Jesus dá um exemplo magno do perdão e do exercício da mediunidade. Os fariseus armaram mais uma para Jesus, dizendo: mestre, essa mulher aqui foi pega em flagrante adultério. Eles já sabiam que a mulher era adúltera, então armaram uma cena de flagrante e levaram-na para testar Jesus e condená-lo. E falaram: a lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor o que diz? Se ele fala apedreja, os fariseus iam falar o quê? Está vendo? Ele não prega o amor, o perdão, a paz? Aí, ó, é um falso profeta. Ele não tem coerência. Ele prega o amor e manda apedrejar. E se ele fala não apedreja, ele também estava em apuros. Está vendo? Ele se diz profeta e não cumpre a lei de Moisés. Vamos levá-lo ao sinédrio e condená-lo à morte. Eles procuravam um motivo para crucificá-lo. E aquilo era uma emboscada. Jesus olha, com a sua mediunidade bem avançada, já lendo todos os corações ali, e fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ele se abaixa no chão, isso não está escrito em lugar nenhum, é a interpretação dos estudiosos, e começa a escrever com o dedo na areia. Lembrem-se que naquela época não tinha data show, também não tinha computador. Então ele pega o recurso que ele tem, que é o dedo, e começa a escrever no chão. E a pergunta que os exegetas, e hermeneutas, que são os estudiosos das Sagradas Escrituras, fazem é a seguinte: o que ele estava escrevendo ali? A Bíblia não fala. E os estudiosos chegaram à conclusão que ele estava escrevendo os erros, as hipocrisias, as falsidades de todos os presentes. E aí nos diz a Escritura que um a um foi se levantando, a começar dos mais velhos, e foram se retirando. Alguns engraçadinhos pensam: Jesus tinha alguma coisa contra os idosos? Por que primeiro os mais velhos? Não porque ele tinha alguma coisa contra os idosos, mas porque os mais velhos já viveram mais e erraram mais. Não é mesmo? A começar pelos mais velhos, foram saindo um a um. Só ficou ele e a mulher. E aí ele pergunta com muita humildade: ninguém te condenou? Ela falou: não, mestre, ninguém me condenou. E ele responde: nem eu te julgo nem te condeno. Vá, mas não tornes a pecar. Esse convite ele faz para todos nós. Que ao sairmos agora do centro, a gente não volte pelo mesmo caminho. A gente volte pelo caminho da luz. Purificando pensamentos, palavras, atitudes.
fazendo do nosso coração não um ninho de pensamentos e sentimentos ruins, não julgando o irmão, mas fazendo do nosso coração um centro de gravidade que vai atrair somente amor, bondade, compreensão, paciência, tolerância. Não há maldade que resista à bondade de Jesus, nem de Deus. Não há maldade que consiga superar a bondade de Deus. O Pai sempre nos dá uma nova chance. Sofreremos menos o dia que entendemos essa verdade. Chico Xavier dizia, nós temos uma espiritualidade semelhante às das crianças. Eu tenho 2 filhos. E eu me lembro de como eles começaram a engatinhar. Hoje já são formados, né? Já têm a vida deles, já cresceram. Isso me preocupa, porque é um sinal que eu estou ficando velho. Entendeu? Mas eles já estão grandões, já cuidam da vida. Eu sinto falta daquela época que eu punho debaixo de cada braço e saía com eles, né? Isso é ilusão hoje, né? Acabou. Agora eles vão para onde eles querem, né? Então, tem gente que não gosta. Tem gente, nossa, não vejo a hora que cresça. Você vai sentir saudades. vai sentir muita. Então aí, né, a gente falava essa questão, né, dos filhos, porque a gente também entende que na paternidade, a gente está chegando perto de uma data comemorativa, a gente começa a entender os caminhos de Deus. Esses caminhos que são sempre úteis para nós, que nos fazem crescer a partir da reflexão que fazemos da atitude do próprio Pai Maior, que é sempre paciência, tolerância, perdão, compreensão. Eu estudei muito o judaísmo, convivi muito com a colônia judaica e tenho descendência. Então, numa das reuniões, eles falavam assim, né, com muita propriedade. Puxa, né, recentemente, a gente acha que a Idade Média não acabou. Não estou defendendo uma ou outra bandeira, mas em outubro do ano passado, quando eu vi aquelas cenas estarrecedoras de mulheres e crianças sendo mortas a fio de espada, estuprados, na faixa de Gaza, eu tive certeza de que isso é uma grande verdade. A Idade Média não acabou. Nós ainda temos muitos espíritos trevosos que chafurdam o lodaçal do vício, do ódio, da incompreensão, gravitando em nosso planeta e atraindo muita coisa ruim para nós. Mas é a última chance. Por que a última chance? O Brasil é um grande hospital, onde esses espíritos estavam tendo mais uma oportunidade. Outros ainda não vieram para cá, estão do outro lado do mundo, estão tendo outra oportunidade de se reconciliarem com seus irmãos, mas não estão fazendo. Vão reencarnar em mundos muito mais atrasados e primitivos. E aí a gente ora muito para que essa onda de violência cesse, porque não existe nada que mais agrida a Deus do que a intolerância e a falta de perdão. Nós não fomos perdoados, por que não perdoar? A essência do Espiritismo é o perdão. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Tantas vezes Jesus nos avisou sobre isso, e a gente não investe. Tem gente que vai para o centro espírita para fazer caridade, mas briga com a esposa, briga com o marido, briga com os filhos, e vem fazer caridade no centro espírita com uma cesta básica. A cesta básica é muito bem-vinda, tem muita gente passando fome, mas adianta só fazer isso? A caridade começa no lar, de Chico Xavier. A caridade começa no lar. E nós temos 2 grandes avatares da doutrina que nos lembram isso, que são avatares muito evoluídos, Leon Denis e o próprio Allan Kardec. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail e Leon Denis foram os grandes avatares da doutrina, que viveram até o extremo de suas vidas testemunhando esta verdade. Kardec organiza a doutrina, ele teve uma encarnação passada muito difícil. Ele foi Jean Hus, que foi um protestante que no século XV, no começo do século XV, foi queimado vivo. Porque ousou questionar o cristianismo que vivia naquela época dentro da Igreja Oficial de Roma. Ele foi um precursor, né, dos luteranos, de Martinho Lutero, e não abdicou da fé dele. Morreu queimado vivo numa encarnação passada. Reencarna na França 4 séculos depois, vem como um brilhante professor da Universidade de Paris e organiza toda a codificação, explicando detalhadamente que o perdão é a chave de refazimento das nossas vidas. Então vamos ser coerentes. Jesus disse: se você estiver indo à minha casa
E se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, e depois você vem fazer a sua oferta no altar do templo. Esse é o sacrifício maior. Exercitar o perdão, até porque nós precisamos de perdão. E sem esse perdão, a paz é impossível. Não falo da paz de cemitérios, falo da paz verdadeira que deve reinar entre nós. Essa paz que alimenta a nossa mediunidade verdadeira, que se expressa nos gestos concretos de caridade que fazemos aos irmãos encarnados e aos desencarnados. O salão não está só com as pessoas que a gente está vendo. A gente consegue vislumbrar uma multidão incrível de seres espirituais, um cordão de franciscanos que está aqui do lado tomando conta dessa casa abençoada. E que estão felizes porque os senhores saíram de casa hoje para receber mais dessa água que jorra para a vida eterna, que é a doutrina espírita, cicatrizando as nossas feridas e mitigando a nossa sede de Deus. Que assim possa ser, com muita graça, justiça, amor e perdão. Obrigado por me aturarem. E eu acabei de receber uma mensagem do plano espiritual que cada um ganhou de brinde hoje 20 anos a menos de umbral, porque vocês toleraram o César. Tá? Como vocês me suportaram, Deus vai aliviar bastante. Vocês passaram pelo César, coitados. Então, sai mais rápido do umbral, vocês estão mais justificados. Brincadeiras à parte, adoro vocês, essa casa tem uma energia linda. Continuem se reunindo, meditando, refletindo e praticando a palavra de Deus. Um beijo carinhoso no coração de vocês, uma boa noite.